Segundo comentário, estarei falando sobre deixando a mentira. Então nós estarei comentando agora a segunda parte. Veja bem isso que a Bíblia vai falar para nós. Assim como não há homem que nunca peque, isso está em 1 de Reis, capítulo de número 8, versículo de número 46. Assim como não há homem que nunca peque, também não há homem que nunca mentira, ou que nunca tenha mentido, algumas vezes na sua vida. Porém, o homem deve evitar que a mentira seja uma prática comum na sua vida. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 15. Eu vou ler esse versículo porque é um versículo que muitas vezes as pessoas não aceitam, mas não depende de que a pessoa aceita. Isso aqui é a palavra de Deus e não tem o que o homem fazer se ele não entrar pelo caminho da verdade. Então o que está escrito, ele se cumpre, porque ele é a palavra de Deus. Então não tem como o homem querer manipular, porque aqui é a verdade de Deus. Jesus foi quem falou essa palavra. Então vejam bem o que Jesus falou quando se fala sobre mentira. Vejam, mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. A parte A do versículo 16. Jesus está falando, eu, Jesus, enviarei o meu anjo para vos testificar essas coisas na igreja. Então veja bem, o que significa isso? O que Jesus quer falar aqui? Quando está falando que não há homem que não peque, ou também que não há homem que não minta, ou que nunca mentiu em sua vida. Porém, o homem tem que entender que ele não pode deixar que a mentira seja uma prática diária na sua vida. Existe aquele que diz, mas é uma mentirinha só para dar o livramento, ou é uma mentirinha só para brincar, para disfarçar. Mentira é mentira e acabou. O pecado é pecado e acabou, não tem o que fazer. Então o que a Bíblia está nos mostrando é que a mentira, ela traz a destruição de todo o ser humano. Como eu já disse no primeiro vídeo, desde Adão até o último que nascer no mundo, vai ter o processo por causa da mentira. E se o homem e a mulher não apegar com a verdade, ele será destruído, ou logo ou depois. Mas que vai. Por quê? Porque foi o que aconteceu lá no Éden. Então a Bíblia está mostrando para nós que não há homem que não peque. Por que não há homem que não peque? Porque todos os homens estão sujeitos a pecar. Inclusive tem outros vídeos que eu falei a respeito do que nós não pecamos com Adão, mas nós somos da geração adâmica e que em Adão originou o pecado. E por que a origem do pecado foi em Adão? Na verdade quem pecou foi Eva, mas a Bíblia diz que Deus colocou a responsabilidade sobre Adão, que ele era o chefe, ele era o cabeça. Então, por causa disso, todos que nascem já nascem pecaminosos. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre esse assunto aí. Então, por causa disso, todos pecam. Então, como a mentira se originou em Eva, a Bíblia está falando aqui que não há homem que não mente ou que nunca mentiu. Mas estamos tendo uma palavra que está falando para nós não deixar que a mentira seja uma prática diária na vida do homem. O homem não pode viver mentindo, porque primeiro ele está trazendo um grande mal para si e para o seu próximo. E segundo, isso vai levar ele a uma destruição no final dos seus dias. Então a mentira, ela só tem para o homem aquilo que o destrói, aquilo que é mal, aquilo que não edifica. Ninguém acredita num homem mentiroso, numa mulher mentirosa. As pessoas que são mentirosos, eles não têm qualidade. As pessoas que vivem mentindo, mente para enganar as outras, mente para ter lucros em cima dos outros, essas pessoas elas não têm validade de caráter, elas não têm validade de um cidadão comum
e que tenha moral diante da sociedade, porque ele é um mentiroso e ninguém acredita no mentiroso. O dia que o mentiroso fala a verdade, ele dá prejuízo para o outro. Então, por isso que a Bíblia ela nos exorta e fala que aqueles que já vivem pecando, ele tem que parar de pecar, ele tem que se encontrar com Jesus para arrepender. Aquele que vive mentindo, ele tem que parar com a prática da mentira e se arrepender de mentir, porque isso é muito feio, o homem mentiroso. E depois de tudo isso, ele terá uma recompensa má no seu fim da sua vida. Então a Bíblia ela nos mostra, porque assim como não tem homem, assim todos os homens pecam, assim todos os homens mentem. Mas está falando que é para o homem não o homem não aceitar isso, ou seja, evitar que a mentira seja uma prática na sua vida. E depois vem aqui o Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 15, Jesus disse: ficarão de fora os quem? Os cães, os feiticeiros, os idólatras, os fornicadores, os adúlteros e todos aqueles que amam e cometem a mentira. Depois Jesus disse: ó, eu Jesus, quem estou falando isso? Eu, Jesus, o Salvador do mundo, estou decretando isso. Ficarão de fora. De fora de onde? De fora do reino de Deus. Por quê? Porque é um pecador mentiroso que não se arrepende da sua mentira. Por isso Jesus deixa claro: ficarão de fora. Isso equivale tanto para quem já tem o conhecimento da palavra de Deus, e tem a palavra nas suas mãos, como aqueles que não querem nem ouvir a palavra, certo? Então aqui tanto um como o outro ficaram de fora. Ficarão de fora aqueles que dizem que é, mas não é, e ficarão de fora aqueles que nunca foram, entendeu? É isso que a Bíblia revela. Jesus está falando que ficarão de fora do reino de Deus os que mentem, os que vivem no pecado, prostituindo, mentindo, certo? Em todo tipo de maldade ficarão de fora. De fora de onde? De fora do reino de Deus, porque não se arrependeram das suas maus obras. Então é o que Jesus está falando aqui em Apocalipse capítulo 22, versículo de número 15, quando se trata de ficarão de fora todos os que amam e cometem a mentira e toda a sorte de perversidade, de todo tipo de pecado que o ser humano, por ser pecador e não arrepender, por ser mentiroso e não se arrepender, ficarão de fora. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Inclusive, eu estou lendo o versículo para que você entenda que não sou eu que estou falando aquilo que a Bíblia revela. Então, a Bíblia diz que para o homem, ele ter moral, ele ter caráter, diante de Deus dos homens, ele precisa se arrepender do seu mal, do seu pecado, e deixar a mentira e falar a verdade. E Jesus, ele apresenta como a verdade. É isso que as pessoas precisam entender. E o problema é que as pessoas não chegam a esse conhecimento. As pessoas, elas até falam que tem Deus, que é de Deus, e que Deus tem um lugarzinho para ela no céu, mas ela não vai entrar no céu, porque ela não arrependeu do seu pecado, não reconheceu a primazia de Cristo como sendo o Senhor e Salvador, como eu já disse, o Deus homem, que é o único Deus homem, é só Jesus, certo? Então, por isso é que a Bíblia diz para que o homem se arrependa, para que o homem crê, para que o homem se entregue a Deus e passe a ter uma vida verdadeira com Deus, deixando o pecado, deixando a mentira e vivendo a verdade. Então ficarão de fora todos aqueles que cometem todo tipo de perversidade. Então essa é a segunda razão. Eu não posso falar muito por causa que eu quero deixar que os vídeos fiquem pequenos para que as pessoas vejam. Estarei falando mais um pouquinho sobre o assunto. São 11 comentários. Você pode inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar esse vídeo com alguém.